Boa noite. Muito boa noite, Felipe Moura Brasil, Duda Teixeira, Ricardo Kertzmann. Quero dizer que sou um admirador do trabalho de vocês, né? E parabenizar a TV BMC e o antagonista por essa oportunidade. Obrigado, senador. Quando falei com o senhor na semana passada, para a gente agendar essa entrevista, o senhor falou que tinha dormido pouco, inclusive na véspera, cerca de 4 horas, em razão da obstrução parlamentar no Congresso Nacional. Queria aqui, para a gente começar, ter o seu relato do que aconteceu, como aconteceu, qual foi a sua participação naquele episódio que deu o que falar. Felipe, você é testemunha, desde que nós chegamos aqui em 2019, e montamos aquele grupo Muda Senado, com a maioria ali da renovação que veio para o Senado, das ruas, né, com aquela coisa de avançar a Lava Jato. Esse era o nosso espírito, era o nosso grito na campanha, nossas propostas eram no avanço da Lava Jato, porque tinha mais gente para ser presa, né? Então, quando a gente chega aqui, acontece o inverso. Os 3 poderes da República começam a conspirar para praticamente enterrar a operação, que é um símbolo de enfrentamento à corrupção, à impunidade no Brasil, um símbolo positivo. E, a partir daquele momento, a gente viu o Poder Legislativo ali fazer na calada da noite a lei do abuso de autoridade, aprovar, né, o pacote anticrime sendo sabotado dentro do governo federal, e você, o STF, desde aquele momento, ativista, político, ideológico, destruindo a operação. E a partir desse momento, em março, quando a história do amigo do meu pai, então a revista da revista Cruzoé, que foi censurada descaradamente, a partir daquele momento a gente começou a fazer um movimento pelo impeachment de ministros do Supremo. Tinham já alguns protocolados, robustos. A partir dali foram dezenas, ano após ano, desde que eu cheguei aqui, e jamais analisados, sendo engavetados sistematicamente por Davi Alcolumbre, primeiramente, depois Rodrigo Pacheco e agora o Davi Alcolumbre sinalizando que vai fazer isso. Então, nós chegamos num momento, que eu digo, de grito de socorro. Não é bacana, não é algo que deixa feliz você fazer uma obstrução física da mesa do Senado Federal e nem da mesa da Câmara, óbvio que não. Mas a gente já tinha tentado de tudo nessa legislatura, né? Mas algo que foi considerado, inclusive, legítimo numa legislatura passada feita pelo PT, uma obstrução física na reforma da Previdência, aqui no Senado, de onde eu estou falando com você, a gente decidiu, né, conversando com alguns líderes aqui em Brasília, de fazer para chamar a atenção da necessidade de analisar o pedido de impeachment para que o Brasil, inclusive, aí entra outro componente, né, que é o componente desse tarifaço absurdo que o Brasil está recebendo, e é muito claro nas mensagens do presidente americano que tem a ver com a violação dos direitos humanos, com a ditadura da toga aqui instalada. Nós, para poupar o Brasil de mais prejuízos, a gente fez uma campanha que conseguimos o êxito de jamais a gente ter as 41 assinaturas, e dessa vez nós conseguimos. Então, a solução está no colo do presidente Davi Alcolumbre desde quinta-feira, né? E ele tem aí que agir. Agora ele está, vamos dizer, legitimamente autorizado a agir para abrir esse impeachment, e nós não vamos deixar de cobrar um minuto sequer, assim como o fim do foro privilegiado, que é a trava do mecanismo para esse sistema de chantagem interno aqui de senadores, junto a ministros do STF, deputados também, e a anistia, que é necessário para a reconciliação do país, a pacificação, exatamente nesse momento que a gente vive tão tenso e que ninguém aguenta mais briga. Eu acho que é um sentimento que cresce no brasileiro de pacificação. Senador, o senhor tocou aí no ponto da chantagem. Nós comentamos uma fala do Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, na semana passada nesse sentido, e o Ricardo Kertzmann tem uma curiosidade que é nossa para fazer em forma de pergunta para o senhor. Ricardo. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor. Obrigado pela presença.
Hoje à tarde, eu ouvi uma entrevista a uma rádio local, aqui em Belo Horizonte, nesse mesmo sentido do que o senhor acabou de falar, que há parlamentares sendo chantageados por ministros do Supremo. O senhor está investido, o senhor, assim como o deputado Sóstenes, que disse isso semana passada, o senhor está investido de imunidade parlamentar, o senhor tem garantias constitucionais. Diante de tamanha gravidade que é esse fato, por que tanto o senhor, como o deputado Sóstenes e quaisquer outros parlamentares que estejam nessa mesma situação ou que tenham conhecimento dessa situação, o senhor não acha que é devido, que é correto os senhores apontarem os nomes e sobrenomes dos parlamentares que estão sendo chantageados e, mais especialmente ainda, dos ministros que estão os chantageando? Olha, Ricardo, eu vou fazer um desenho aqui agora aqui para você, para mostrar o tamanho do problema, certo? Isso aqui é o símbolo do infinito. Um poder, hoje, protege outro poder no Brasil, de forma escancarada. Desde 2019, nós sentimos isso aqui, porque os processos de senadores e deputados, né, ou de correligionários deles, estão na mão de ministros do Supremo, por causa desse famigerado foro privilegiado, que o Senado já votou há 7 anos. Diga-se de passagem, aprovou por unanimidade uma PEC do senador Álvaro Dias, que está engavetada nesse tempo todo na Câmara dos Deputados. Então, esses processos precisam sair das mãos dos ministros. Os processos estão aí, muitos deles caducam, né? Eles passam do prazo e aí perdem, vamos dizer assim, o efeito quando são os amigos do poder que estão junto deles. Mas outros são tirados da gaveta e viagem e são rapidamente agilizados dentro da casa. A gente está vendo isso aí na mídia, na votação do Rodrigo Pacheco, né? Vamos partir aqui para casos específicos. A gente viu ministros do STF ligando para parlamentares, e saiu na grande mídia, pedindo o voto para o Pacheco naquele momento. Agora, na votação da PEC do fim, vamos dizer assim, das decisões monocráticas, que pelo menos regulamenta as decisões monocráticas do Brasil, nós tivemos a mesma situação, né? Inclusive o próprio Jacques Wagner mostrou ali o celular para os colegas, né, líder do PT, disse, mas eu vou votar, porque isso aqui estão me ligando, mas eu vou votar, né? Então, a gente está vendo um poder invadir a competência do outro sistematicamente no Brasil. Não existe separação entre os poderes. Não existe a mínima independência dos poderes. Aí você diz que a gente tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, hoje no Brasil, com deputados que são censurados, são punidos por sua fala na tribuna. Você tem hoje um senador, e eu subi agora há pouco aqui na nossa tribuna do Senado, para denunciar, o senador Marcos Duval, por mais que a gente tenha restrições a ele, eu mesmo discordo da forma, de alguns posicionamentos dele, mas ele foi eleito pelo povo do Espírito Santo, democraticamente, e ele está, de uma forma de medidas, restringiram ele a um ponto tal que no Dia dos Pais ele não pôde ver o seu pai e não pôde ver a sua filha. Quer mais? Eu acho que não existe casos no mundo onde um senador, há 2 anos, com mandato em vigor, não possa usar as redes sociais, Ricardo. Outra coisa, ele não pode dar mais entrevista. Ele não pode ir para o estado que ele foi votado, né, onde ele tem que representar aqui na Casa da Federação, o estado do Espírito Santo. Ele está proibido de sair dessa comarca de Brasília. Ou seja, amarraram ele de uma maneira tal, como a gente diz no Nordeste, para ele pedir pinico, para ele ter de volta o salário, porque até isso bloquearam, e a verba de gabinete, que é uma verba do Senado, não é do Judiciário, e eles bloquearam também, é uma forma de asfixia para que ele entre num acordão para pedir licença, é isso que querem, né? Então, para ele não denunciar o que ele está denunciando, não usar a tribuna
fazendo aí o uso da sua imunidade parlamentar, da sua prerrogativa de parlar. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é uma ditadura franca, clássica, só que uma ditadura moderna da toga, né, onde o Senado se curva. Só tem um jeito. É uma análise de um pedido de impeachment, dessas dezenas que tem aqui, o campeão delas chama-se Alexandre de Moraes, né, que está hoje reconhecido globalmente como um violador contumaz dos direitos humanos, para que o Senado possa novamente se levantar e a gente, pedagogicamente, possa cada poder ir para o seu quadrado, fazer o que tem que ser feito, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. E hoje nós estamos numa situação muito pior, porque é um regime que está hoje entre Lula, que flerta dia sim, dia também, com ditaduras sanguinárias do mundo, né? E o STF, muitas vezes alguns ministros, diga-se de passagem, alinhados política e ideologicamente com esse governo revanchista, um governo irresponsável. Isso aí todo mundo está vendo, a atuação desse governo Lula, que só pensa no poder pelo poder, e o Brasil numa crise institucional sem precedentes, com insegurança jurídica, que está afugentando o investimento. Quem é que vai investir no país que um ministro usa a caneta e faz o que quer? A revelia do Congresso, que vota, que debate, que constrói lei e que um ministro anula tudo. Então, nós precisamos aí resgatar o Estado democrático de direito no Brasil, porque hoje a gente está numa tirania. Só fazer um registro que, obviamente, nós aqui no programa já criticamos diversas medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. No entanto, é preciso só deixar claro para o público que o senador Marcos Duval, ele em meados de julho, pediu autorização para uma viagem para o exterior, ela foi negada pelo STF e mesmo assim ele acabou viajando para o exterior, então foi considerado pelo STF que ele violou a proibição de viagens ao exterior. Claro que cada um pode fazer um juízo sobre as medidas cautelares impostas pelo Moraes, mas houve essa violação de acordo com aquilo que foi decidido pelo STF. Duda Teixeira. Senador, boa noite. Explica pra gente por que Davi Alcolumbre se recusa a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos lá, Duda. Só para fazer aqui um pequeno registro, um contraponto ao Felipe, é o seguinte: esse senador, Marcos Duval... Ao STF, tá? Estou falando aqui a alegação do STF. Não, perfeito. Ele fala que é diferente. Ele fala que pediu autorização, que não recebeu o retorno, absolutamente, que mandou, inclusive, para o presidente do Senado. Ele traz as provas aqui. Mas eu não quero nem entrar nessa questão. Como é que uma pessoa que não tem nenhuma condenação, ele não tem sequer denúncia, é um parlamentar que não tem denúncia, e muito menos julgamento, condenação. Então é da cabeça do ministro chegar e aplicar uma multa de 50 milhões de reais nele, né? Então está totalmente sem controle, né? O movimento é do fígado, é de vingança política, isso aí a gente não pode aceitar. Por que Davi Alcolumbre não coloca o pedido de impeachment para votar? Não colocou ainda. Tá? Inclusive, numa reunião de líderes, que eu não estava presente, se fez uma colocação, Duda, que ele iria, se tivesse 81 votos, ou seja, inclusive o dele, ainda bem que não falou os 82 que teve no processo de eleição dele, naquele 1º de fevereiro de 2019, ele disse que se tivesse 81 votos, não colocaria. Né? Isso aí saiu amplamente na mídia na própria quinta-feira. Depois, ele já deu uma declaração mais amena, que não era isso, que iria analisar, que a questão é jurídica também, tudo. Você pode ter certeza do seguinte: nós não vamos deixar de cobrar 1 minuto para aquele pauta. Por que ele não pauta, tem que ser perguntado a ele. Porque infelizmente, o sistema aqui é presidencialista, tudo centralizado no presidente. O senador Lazier Martins, que foi, quando eu cheguei aqui, ele tinha mais 4 anos, nós convivemos bem dentro do Muda Senado. Aliás, muita gente do Muda Senado mudou. Se você pegar os discursos, a busca pela justiça para todos, daqueles senadores que assinaram a CPI da Lava Toga,
e que, por pressão, inclusive, do Planalto, retiraram alguns deles, muitos que se mantiveram firmes mudaram o discurso. Não toca mais nessa questão de STF. É uma coisa que é como se a política fosse mais importante do que a necessidade do Brasil pela justiça efetiva. Então, o que eu estou dizendo para você? O Davi Alcolumbre, ele vai precisar decidir. A responsabilidade é dele, porque ele nunca chegou ao ponto de ter 41 votos. A maioria do Senado. Antes, ele dizia, a maioria não quer, a maioria não tem isso, não chegou. Agora tem um fato novo, que é a maioria do Senado que assinou. Ele pode matar no peito e dizer que não vai fazer. Vai ter que arcar com as consequências. Tem outras medidas que a gente pode tomar, né? Várias outras, mas vamos, cada dia, a sua agonia. O que eu queria dizer muito claramente é o seguinte: o senador Lazier Martins tentou, mas tentou, e nós continuamos tentando, o PRS, que é um projeto de resolução aqui do Senado, número 11 de 2019, para tirar da presidência do Senado esse poder todo para denúncias de autoridades que está na mão do presidente da casa. Então, essa PRS dava 30 dias para que o presidente do Senado desse uma resposta, né, para o pedido de impeachment. Se não fizesse isso, iria para a mesa diretora e depois para o plenário, né, para o plenário decidir. Então, nós temos alguns caminhos, mas vamos confiar no bom senso, na capacidade de reflexão do ser humano. O Brasil está numa situação delicada, e esse tarifaço absurdo pode aumentar mais. Já temos aí efeitos, né, colocados com relação à compra do óleo diesel, que o Brasil faz da Rússia também. Então, tudo isso a gente precisa analisar para poupar os brasileiros os empregos das pessoas que nada têm a ver com isso. Senador Eduardo Girão está conversando com a gente, ele é do Partido Novo do Ceará e está falando aqui da sua atuação, pelo menos desde 2019, aí com o movimento Muda Senado. A gente precisa fazer um intervalinho de 2 minutos, pede que o senador permaneça na linha para ficar mais um bloco com a gente, mais uma rodada de perguntas, que é fundamental trazer aqui os esclarecimentos e o Poder Judiciário. Senador, antes de eu fazer a minha pergunta, só queria tirar uma dúvida rápida e pediria que o senhor fosse sucinto, porque é uma questão muito objetiva. Por que o pedido de impeachment e não uma CPI, já que o impeachment depende, aparentemente, de uma decisão unilateral do presidente da casa que está indisposto a abrir o processo, e uma CPI, por jurisprudência, poderia ser aberta se tivesse o mínimo de assinaturas necessárias. É só uma decisão estratégica? Nós temos algumas CPIs, Felipe, abertas já, né? Inclusive uma que o Davi vem empurrando com a barriga, que é a do INSS, do roubo dos aposentados. A gente não pode deixar de cumprir esse papel, é um dever, está aberta. Tem a CPI do crime organizado também, que é importantíssimo. Nós estamos vendo aí as facções criminosas crescendo de forma avassaladora, dominando territórios, cidades inteiras no Brasil. Meu estado é um que o poder paralelo tomou conta, inclusive do interior, né, e vários bairros da capital. Então, tem algumas CPIs e CPMIs na fila, né? O impeachment, eu acho que a população já entendeu e furou a bolha. Não é uma coisa apenas de direita, de conservadores, é uma coisa que a população, e eu sou um parlamentar que converso com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem é de centro, quem é contra e a favor de governo, e eu sinto que as pessoas já entenderam que tem um homem que manda e desmanda no Brasil, né, que manda prender, manda soltar de uma forma completamente ilegal, desrespeitando a Constituição. Ninguém aceita esse tipo de intimidação. Brasileiro quer se libertar disso. Agora, senador, a minha pergunta propriamente dita, em reação a esses abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal, vem esse reforço da velha proposta de fim do foro privilegiado. Mas aí se diz que não é mais para voltar para a primeira instância. Você tem parlamentares que querem que vá para o TRE, para a segunda instância, o Tribunal Regional Federal, que é dividido em regiões aqui no Brasil, ou que vá para o Superior Tribunal de Justiça. Já se aventa também a possibilidade de precisar de aval
da Câmara dos Deputados para a abertura de ação penal. E já se aventa mais ainda, talvez um possível bode na sala, a necessidade de aval da Casa Legislativa para a abertura do próprio inquérito policial. Aí não há uma articulação pela impunidade, uma articulação pela blindagem, também não existe um receio de parlamentares em relação a investigações de desvios de emenda que estão tendo a sua abertura autorizada por ministros do STF. Quer dizer, diante de um ponto, esse é o meu ponto, diante de um ponto legítimo, que é conter o excesso de poder do judiciário, os abusos, também não se tenta empurrar ali muita coisa para proteger parlamentar? Se tenta, e essa é uma preocupação, né? Qual é, eu acho que o grande objetivo, eu acho que para o Brasil, nós precisamos implantar, que é tirar das mãos dos ministros do STF esses processos para que os parlamentares votem pela consciência, votem em sintonia popular, por exemplo. É o que eles não estão conseguindo fazer. Aqueles que se apegam ao mandato, né? Então, o que é que eu digo para você? Eu acredito que tem que ser na primeira instância, como foi votado aqui no Senado Federal. E abertura de inquérito, de coisa, eu não vejo absolutamente que tem que ter autorização, né? Isso vai ser um trabalho de construção, a sociedade também participando, mas o que a gente precisa, número um, né, vão ter sempre os aproveitadores para colocar uma coisa ou mais, mas o que a gente precisa, o que o Brasil precisa e os brasileiros, é que esses processos saiam das mãos dos ministros do Supremo, porque aí a roda gira. Aí a gente vai ter um sistema realmente de freios, de contrapesos, vai ter cada um no seu quadrado, uma separação e harmonia de verdade entre poderes. Porque hoje tem um medo entre poderes, tem um medo do Congresso Nacional em relação ao Supremo. É uma subserviência escancarada que dá vergonha, confesso para você, né? E a gente tem, ao longo de todos esses anos, de 2019 para cá, uma situação quase que servil ao Supremo Tribunal Federal, que pinta e borda, desfaz o que a gente faz e uma série de coisas que a gente já conversou aqui. Isso não é bom para a democracia, isso deixou o Brasil realmente de joelhos, né, para as boas práticas, para uma democracia pujante. Ricardo Kertzmann. Senador, eu gostaria de voltar ao tema obstrução, e aí pode ser tanto essa obstrução física que ocorreu semana passada, quanto a obstrução regimental que foi anunciada há alguns dias pela senadora Damares. O senhor é senador, o senhor foi eleito senador. Como todos sabem, um senador representa o Estado, ele não representa a população. Quem representa a população são os deputados federais eleitos na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, senador, a maior parcela do eleitorado, a maior parcela da população brasileira é contra a anistia, segundo as últimas pesquisas. Também não tem maioria essa questão, essa pauta do impeachment de ministro do Supremo. O senhor não acha que no momento em que o senhor, como senador e o próprio Senado, começam a obstruir os trabalhos, isso não prejudica o eleitorado brasileiro inteiro, a população inteira do Brasil e do Ceará também? O próprio deputado Rogério Marinho, semana passada, disse que era importante pautar e votar o projeto de anistia para depois, isso foram palavras dele, para que pudesse voltar à pauta também projetos que eram importantes para o Brasil. Ou seja, ele, de certa forma, ele assumiu que, olha, isso aqui é uma pauta restrita a um grupo político. Resumindo, o senhor não acha que ao impedir os trabalhos do Senado, isso atrapalha o andamento do Brasil como um todo e é prejudicial à população do Ceará como um todo? Ricardo, eu vou dizer para você algo de muita reflexão que a gente vive aqui em 2019, e eu te repito, sou um parlamentar que vou nas praças, vou nos mercados e falo com todo mundo. O sentimento que eu percebo da população é um sentimento que ninguém aguenta mais briga. É um sentimento de que não quer uma pessoa que não teve voto de ninguém mandando em tudo no Brasil. Esse é o sentimento. Agora, eu digo para você o seguinte, essa questão da anistia, é muito bom que você traga esse assunto aqui, né? Eu
sempre deixei muito claro, participei da CPMI do dia 8 de janeiro e deixei claro desde o primeiro dia, quem quebrou, quem depredou, deve pagar exemplarmente. Não pode passar a mão na cabeça de quem quebrou, de quem depredou. Acontece que essas pessoas, aí, milhares de brasileiros, não tiveram o duplo grau de jurisdição, não tiveram provas de que quebraram alguma coisa, negaram as imagens para a gente, ou seja, quem quebrou se evadiu misteriosamente. Essas pessoas não tiveram, os seus advogados, acesso aos autos, muitos processos. Essas pessoas não tiveram a ampla defesa, o contraditório, e o pior, o ministro Alexandre de Moraes, o dono, que se acha o dono do Brasil, porque o Senado é omisso, tem sido até então, o ministro se confessa como vítima de tudo isso e julga. Ou seja, o ordenamento jurídico do país, o devido processo legal, está na lata do lixo há muito tempo. A gente não pode, vendo o que aconteceu na década de 70 no Brasil, onde a turma que hoje está no poder, que o Alckmin disse que ia voltar à cena do crime, essa turma sequestrou avião, essa turma sequestrou embaixador, essa turma explodiu o aeroporto, essa turma assaltou banco por questões políticas, com arma de fogo, e essas pessoas receberam anistia para pacificar o país. E agora esses brasileiros, que no dia de domingo, sem nenhum líder, no movimento de revolta, que pelo que a gente conseguiu de testemunhas na CPI, ficou claro que muitos foram chamados para entrar dentro do prédio para se protegerem de bombas. Essas pessoas que estavam com zero arma de fogo, essas pessoas que estavam com Bíblia, com bandeira do Brasil e o símbolo do batom, estão recebendo 17 anos. E tem gente que está hoje no poder, que foi anistiado, que diz sem anistia. Isso é vingança política pura. Então, o Brasil hoje, e eu acompanho o trabalho de vocês e vejo a independência, e é fundamental esse bom analisar. O Brasil hoje está totalmente pendente para um lado de caçada, de censura. Jornalistas, colegas de vocês, fora do país, com conta bancária bloqueada, trabalharam em outras áreas a vida inteira, estão com passaporte retido, contas de rede social, que é o trabalho deles, bloqueado. Isso é censura descarada em pleno século XXI. Que liberdade é essa? Que democracia é essa que nós temos? Então, eu acho que foi um grito de socorro. Sabe, Ricardo? Ali foi um grito de socorro, porque não tinha mais o que se fazer. O nosso número aqui é um número minoritário de senadores, nós somos minoria de senadores. Graças à pressão popular, conseguimos nessa campanha a 41ª. Eu vou pedir para o senador ficar mais 2 minutinhos. A gente precisa chamar mais um intervalo e faz mais 2 perguntas só e libera o senador. A gente agradece muito a compreensão. São 2 minutinhos, voltamos já. O Ceará, e ele estava terminando a sua resposta da última pergunta. A gente só vai fazer mais 2 rapidinho. Diga, senador. Não, tranquilo. Só para concluir, e ali foi um grito de socorro, né? E eu acredito que não existe pauta mais importante do que a liberdade e do que a justiça voltar a ser para todos. Nós estamos vendo, e eu quero deixar muito claro, eu vi os comentários aí no intervalo, a gente estava acompanhando aqui, as pessoas falando, mas você está ligado ao grupo A, grupo B. Quem acompanha o nosso mandato sabe da independência. Eu, por exemplo, votei contra, na época que o Bolsonaro era o presidente, votei contra a principal pauta dele, que era a arma de fogo. Fui um dos líderes. Respeito à posse de arma que você tenha em casa e tenha no comércio, e sou contra o porte, você andar nas ruas. Também votei contra a indicação de Cássio Nunes Marques, que tem as digitais do Centrão. Eu votei publicamente contra, deixei claro isso na sabatina também. Então, agora, não dá para comparar o governo Bolsonaro, com todos os erros dele, com o governo Lula. Nós tínhamos ali estatais que davam resultado,
nós tivemos a liberdade econômica, uma série de como o governo Lula é um desastre completo e o Brasil está recebendo aí demandas gravíssimas, porque o governo parece que tem um plano aí, parece que está sendo muito interessante para ele essa briga com os Estados Unidos, né? E eu acho que isso vai prejudicar toda uma história, já está prejudicando, de diplomacia do Brasil, pela cultura de paz, pela neutralidade, pela boa relação com democracias consolidadas. Duda Teixeira, para finalizar. Senador, o senhor defende a atuação do Eduardo Bolsonaro, que tem atacado toda a tentativa de aproximação com o governo americano, seja pelo Tarcísio de Freitas, pelo Itamaraty, ou Fernando Haddad, ou Geraldo Alckmin, o que for? Olha, o que eu defendo é que a pessoa que está sendo caçada, sendo implacavelmente aí, como eu dei até um exemplo no plenário, como se a pessoa está se afogando, pede socorro, e aí alguém joga a boia ali para salvar e se vai recriminar, de alguma forma, essa pessoa que está salvando, né? Ele está pedindo socorro. Agora, se o interesse dele é pedir socorro para o pai, eu acho que é claro que o Bolsonaro é um perseguido político, clássico também, mas eu acredito que seja muito maior a questão de violação de direitos humanos, do ministro Alexandre de Moraes, de uma ditadura que está acontecendo. Não sei os termos que ele está falando dentro do governo americano, se ele tem essa abertura no aspecto de pedir sanção, acredito que não é por aí, né? A intenção não é essa, pelo menos são as informações que chegam de parlamentares mais ligados ali a ele. Agora, eu acredito que essa questão da Magnitsky foi muito importante para que o mundo veja, desperte o mundo do que está acontecendo no Brasil, né? Com tanta gente sofrendo, vida devastada e a democracia em frangalhos hoje no Brasil por causa de uma pessoa e o Senado, obviamente, que silencia diante de tantos abusos. Eu espero que mude, né? Vamos trabalhar nesse sentido agora com esse pedido de impeachment que está no colo do Davi Alcolumbre e a solução do Brasil, no meu modo de entender, está com ele. E, senador, só para encerrar, o senhor fez uma crítica bastante contundente aí a todas as áreas do governo Lula. Então, obviamente, o senhor defende uma alternativa ao governo Lula para a eleição de 2026. Qual é a sua expectativa para essa corrida eleitoral? O senhor já tem alinhamento, uma defesa de um nome específico? Olha, a minha expectativa é de união da direita, dos conservadores, do centro do Brasil, né, de forma de diálogo. Nós temos grandes governadores, tem o Tarcísio, tem o Zema, né, que estão fazendo um trabalho, principalmente o Zema, de terra arrasada, que ele pegou do PT, né, gerando aí 1 milhão de empregos com a pandemia no meio. Então, mostra realmente um trabalho eficaz, com base na meritocracia, no diálogo, tem se posicionado contra os abusos do STF, né, do ministro Alexandre de Moraes, especialmente. Então, eu vejo uma liderança com características fortes aí para liderar um processo desse junto com outros, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acredito muito nessa união, no bom senso, para que a gente possa, pelo menos, cessar com esse flerte com ditadura sanguinária. Está aí o Brasil junto com o Irã, passando a mão na cabeça do Hamas, grupo terrorista, tirando o Brasil da aliança de memória do Holocausto. São sinais trocados com a Rússia, né, com Maduro estendendo o tapete vermelho, logo que o Lula assumiu, mas a gente não podia dizer isso na campanha eleitoral, que o Lula tinha relacionamento com o Maduro, com o Daniel Ortega, que o Lula era a favor de aborto, por exemplo, verdades históricas. Fomos censurados pelo TSE. Por quê? Né? Então, isso tudo está deixando o brasileiro um pouco preocupado e a gente precisa restabelecer a verdade. Está aí o Tagliaferro para trazer com essa Vaza Toga 2 algo seríssimo que mostra um tribunal secreto agindo, uma milícia do Alexandre de Moraes, agindo ali para censurar, para prender brasileiros por suas opiniões. Então, isso precisa vir à tona para o Brasil realmente se curar dessa grande ferida, desse grande mal que hoje a gente tem, que é a ditadura da toga
instalada, mas nós vamos vencer. O bem vai prevalecer. Muito obrigado pela oportunidade de vocês. Quero a próxima vez estar no estúdio aí com vocês em São Paulo para conhecê-los e pessoalmente parabenizá-los pelo trabalho.